vai ser lançado o próximo console da Nintendo? Será que olhando o calendário de lançamentos de jogos a gente consegue algumas pistas? Meu nome é Pedro, você tá no Resenha Bros e hoje a gente vai tentar descobrir quando a Nintendo vai lançar o sucessor do Switch. O nosso ponto de partida dessa discussão tem que ser o post da Nintendo no qual eles finalmente confirmaram que estão trabalhando num console novo. Nesse post eles falaram o seguinte: nós vamos revelar um novo console da Nintendo durante o atual ano fiscal. E também disseram que vai haver um Nintendo Direct em junho que vai apresentar softwares que chegarão ao Switch no segundo semestre de 2024. E eles também fizeram questão de destacar que nesse Direct de junho não vão falar sobre o novo console. A partir daí já dá pra gente tirar algumas conclusões. A primeira, que é mais óbvia, é que a Nintendo não vai anunciar o seu novo console agora, antes desse Direct de junho. Porque se eles fossem anunciar antes, não teria essa preocupação em dizer, nessa data a gente vai falar, sobre outras coisas, mas não vai falar do console. Eles falaram justamente isso pro pessoal não criar uma expectativa achando que essa pode ser a data de revelação do novo hardware. A segunda questão que chama atenção é que eles falaram que o hardware vai ser anunciado dentro do atual ano fiscal. E para quem não sabe, quando eles falam atual ano fiscal, eles querem dizer até o dia 31 de março de 2025. Então uma janela bem grande, Além disso, eles falaram que vai ter um Nintendo Direct em junho que vai apresentar softwares para o Switch para a segunda metade do ano. Aí que a gente tem que se atentar aos detalhes, porque assim, se eles tivessem falado que vai ter um Nintendo Direct que vai apresentar jogos ou softwares, mas não falasse que era pro Switch, dava pra gente já começar a especular, talvez eles apresentem jogos que vão lançar no console novo, que não vão lançar no Switch. Mas eles falaram categoricamente que são softwares que vão ser lançados no Switch para a segunda metade do ano. Então, isso leva a crer que a Nintendo vai justamente preencher esse vazio de lançamentos que tá faltando para a segunda metade de 2024. Porque se a gente pegar o calendário que a gente tem até então, a gente tem o Paper Mario The Thousand Year Door, que vai ser lançado no final de maio. Aí em junho a gente vai ter o Luigi's Mansion 2 HD. Em julho tem o Nintendo Championship NES Edition. E aí a partir daí, para a segunda metade do ano, não tem mais nada. Não tem nada confirmado, nada com data, nem assim, fim do ano, ou mês. Não tem nada. Claro, quando eu digo que não tem nada, eu tô me referindo aos jogos exclusivos da Nintendo publicados pela própria Nintendo. Óbvio que vai ter um monte de jogo third party, um monte de jogo indie, Vão ter outras coisas para o consumidor poder comprar. Então faz sentido a Nintendo falar que vai fazer um Direct para preencher esse final de ano com lançamentos, já que não tem nada programado para essa época do ano. E pensando nisso, como eles falaram que vão fazer lançamentos para a segunda metade de 24, a minha interpretação é que eles estão falando que vão lançar jogos ao longo do segundo semestre. E não, por exemplo, vai ser só um jogo em agosto, daí em setembro eles já anunciam um novo console e em outubro já lançam um console. Não acho que vai ser isso. Pelo que eles estão falando aqui, o que dá a entender é que eles vão anunciar vários jogos que vão justamente preencher o calendário do segundo semestre de 2024. Claro que os jogos que serão apresentados provavelmente não vão ser um novo Mario Kart, um novo Mario 3D, porque esses grandes lançamentos a Nintendo vai segurar para lançar como exclusivos do console novo, justamente para vender o console novo. Mas tirando esses jogos que serão anunciados no Direct de junho, também tem outros 2 títulos que a Nintendo já anunciou para o Switch e que não tem data de lançamento específica. Um deles é o Metroid Prime 4 e o segundo, o Pokémon Legends ZA, que só tá marcado para sair em 2025, mas a gente não sabe se é no começo, meio ou fim do ano. E esses 2 jogos podem nos dar algumas pistas das datas, tanto de anúncio quanto de lançamento do novo console. Porque assim, vamos começar pelo Pokémon. O Pokémon Legends ZA, ou Pokémon no geral, é um jogo que vende muito. Então, é uma franquia que a Nintendo cuida com carinho. E eu acho improvável que eles, por exemplo, lançassem esse Pokémon Legends ZA depois de já ter lançado o console novo, ou logo depois do anúncio do console novo. Porque, de certa forma, isso
isso ia acabar prejudicando a atenção toda que a Nintendo quer que o consumidor tenha para um jogo grande que vende tanto como Pokémon. Mas nesse caso, a gente teria que pensar que então o Pokémon Legends ZA tem que sair no começo do ano, porque se eles vão revelar o console até o final do atual ano fiscal, só tem até dia 31 de março. Ou seja, se o Pokémon Legends ZA vai lançar em 25 e vai lançar antes do anúncio do próximo console, que essa é a minha teoria inicial, ele teria que sair em janeiro ou fevereiro. E até que essa é uma data que faz certo sentido, porque o último Pokémon Legends que a gente teve foi o Pokémon Legends Arceus, e ele lançou justamente no finzinho de janeiro. Então, se a Pokémon Company quiser seguir o mesmo calendário que ela mesma tem feito, faz sentido eles lançarem um Pokémon logo em janeiro de 2025. Com isso, daria tempo de lançar o jogo, né? Talvez esperar ali um mês e tal, e depois disso sim anunciar o próximo console, para não prejudicar tanto essas vendas iniciais desse jogo. Mas além do Pokémon, outro jogo que a gente tem que falar é sobre o Metroid Prime 4. O Prime é um caso à parte, né, gente? Porque assim, esse jogo foi anunciado em 2017, no primeiro ano do Switch. Mas 2 anos depois, em 2019, a Nintendo publicou um vídeo dizendo que eles iam recomeçar o desenvolvimento do jogo, que eles não estavam satisfeitos com o que eles tinham feito até então e que por conta disso eles iam passar a tarefa de fazer o Metroid Prime 4 para a Retro Studios, que é justamente a empresa que fez o Metroid Prime 1, 2 e 3. Então vamos entender que o Metroid Prime 4 começou a ser feito de fato em 2019, porque antes disso tinha sido anunciado, mas eles jogaram fora o que tinham feito. Mesmo assim, é bastante tempo, porque a gente está em 2024, então de 19 para cá, né, já são basicamente 5 anos. Então já daria tempo para Retro Studios ter feito um jogo. Só que de 2019 para cá, a gente não teve quase nenhuma atualização em relação ao Metroid Prime 4. A única novidade que a gente teve foi uma vez que a Retro Studios mudou a sua foto de capa, que acho que foi da sua página do Facebook, e colocou ali um fundo meio azulado com a silhueta da Samus. E por conta disso, muita gente poderia entender que, talvez a Nintendo tenha abandonado esse projeto, talvez, eles tenham desistido do Prime 4 ou arquivado por enquanto. Mas, em 2023, a gente teve o lançamento do Metroid Prime Remastered. E pra mim, esse lançamento foi meio que uma resposta ao público, do tipo, olha, enquanto vocês ainda não têm o Prime 4, enquanto o Prime 4 não fica pronto, joguem outro jogo da linha Metroid, dessa vez remasterizado em HD e tal. E por outro lado, também foi uma forma da Nintendo dizer o seguinte, a gente não esqueceu de vocês, fãs do Metroid Prime, tanto que a gente vai lançar um jogo remasterizado, pra vocês lembrarem que a gente não esqueceu do Prime 4 não. Então pra mim, o recado que a Nintendo deu foi esse. Não faria o menor sentido, na minha opinião, a Nintendo lançar uma remasterização do Metroid Prime original se ela já tivesse desistido de fazer o Metroid Prime 4. Então, eu tenho esperança de que o Prime 4 está aí no seu final de desenvolvimento e a Nintendo pode anunciá-lo a qualquer momento. E ela pode fazer isso justamente nesse Nintendo Direct de junho. Mas aí, quando lançaria esse jogo, né? Eu tenho 2 hipóteses na minha cabeça. A primeira seria que o Prime 4 vai servir como o grande título de lançamento da Nintendo para o segundo semestre de 2024. Dessa forma, eles teriam um grande jogo para preencher esse vazio do segundo semestre e poderiam completar com outros lançamentos menores ou remasterizações. Por exemplo, não tem nenhum jogo de Zelda previsto para esse ano. Eles podem lançar um Wind Waker HD ou Twilight Princess HD pro Switch. Não seria algo impossível. E aí eles poderiam completar o restante do Nintendo Direct com lançamentos menores, como foi, por exemplo, o anúncio desse Nintendo Championship NES Edition, e também, por exemplo, jogos novos acrescentados à biblioteca do Nintendo Switch Online, coisas desse tipo. Com isso, a gente teria um line-up bem honesto para a segunda metade de 2024. E em 2025, no comecinho do ano, já poderia ter o tal do Pokémon Legends ZA. E a partir daí, talvez ali em fevereiro ou março, finalmente, aí sim, fazer o anúncio do novo videogame da Nintendo. Claro que existem outras possibilidades, né? Eu tinha falado sobre a ideia de lançar o Metroid Prime 4 no final de 2024, mas também tem a chance dele sair como o último jogo do Switch e também o primeiro do próximo console, ou seja, um jogo cross-gen.
E pode parecer uma ideia meio esquisita, mas a Nintendo já fez isso com o Breath of the Wild, porque quando eles tinham o Wii U, eles tinham prometido fazer e lançar o Breath of the Wild para aquele console. Mas quando a Nintendo percebeu que o console estava flopando demais, eles decidiram postergar o lançamento do jogo para que ele fosse, ao mesmo tempo, o primeiro jogo do Switch, né, um dos títulos de lançamento, e também fosse lançado ao mesmo tempo como um dos últimos grandes jogos do Wii U. E a Nintendo poderia fazer alguma coisa assim com o Metroid Prime 4, né? Lançar no finzinho do ciclo de vida do Switch, mas também como um dos títulos de lançamento do novo console. E aí talvez você pense, né? Bom, se ela fizer isso com o Metroid Prime 4, ela pode fazer a mesma coisa com o Pokémon Legends ZA. Pode ser um jogo cross-gen. E sim, eu pensei bastante nessa possibilidade, porque afinal é o único jogo que a gente tem confirmado para 2025. E só pra lembrar, né, quando foi anunciado o Pokémon Legends ZA, apareceu ali em cima a bandeirinha do Nintendo Switch. Porque se eles só falassem assim, é um novo jogo de Pokémon pra 2025, aí ficaria claro que não necessariamente ele ia sair no Switch, ele poderia sair pro próximo console. Mas como eles anunciaram pro Switch, ele vai estar no Switch. E pensando nessa possibilidade de ser um jogo cross-gen, eu fui pesquisar como que foram os lançamentos dos outros jogos de Pokémon, dos principais, né? Tô falando ali dos grandes jogos de Pokémon, não dos spin-offs. E eu percebi que nenhum deles foi cross-gen. Não teve um jogo, sei lá, Pokémon X e Y, que saiu pro DS e pro 3DS ao mesmo tempo. Não, eles sempre saíram só para um console. Então, eu já comecei a achar que é menor a possibilidade do cross-gen no caso desse título, justamente por conta desse histórico. E aí faz mais sentido ainda essa minha lógica que eu pensei, que eu tô apresentando aqui pra vocês, do console novo só ser anunciado em fevereiro ou março do ano que vem, depois do lançamento do Pokémon. Então vamos resumir aqui qual que é o meu palpite. Vai ter o Direct agora em junho e ele vai apresentar alguns jogos relevantes para o segundo semestre de 2024. Nada como tipo um novo Mario Kart, um novo Mario 3D, jogos que são mais periféricos, mas que têm alguma relevância, e tem também a possibilidade de ter o Prime 4 para o fim do ano, ali para outubro e tal, para tentar pegar as vendas do Natal. Depois disso, em 2025, em janeiro, a gente vai ter o lançamento do Pokémon Legends ZA. E depois, ali em fevereiro ou março, vai ter finalmente o anúncio do novo console. Daí, anunciado o novo console, se a gente pensar que o Switch foi anunciado e 5 meses depois ele começou a ser vendido, lá por agosto, setembro, a gente pode ter o lançamento do tal console novo. Bom, galera, então esse foi o meu palpite sobre a data de anúncio e de lançamento do próximo console da Nintendo. Eu acho que o anúncio vai ficar para março do ano que vem e o lançamento para setembro, outubro do ano que vem, de 2025. E vocês, acham que eu tô viajando? Acham que pode ser antes? O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever, porque daqui a pouco, né, em poucas semanas, a gente deve ter um novo Nintendo Direct, né, porque a Nintendo disse que vai ser em junho, e aí eu vou fazer um outro vídeo contando pra vocês o que eu acho que pode rolar nessa apresentação. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!